Continuando, a segunda parte dessa unidade, a gente vai conversar, explicar um pouco para vocês que o orçamento é um instrumento de planejamento e controle administrativo. Ciência da administração, veja, tem um quadro, uma imagem aí, com o sujeito num quadro com um monte de gráfico, né? São ferramentas, instrumentos que ajudam o gestor a administrar. Então esse é o contexto agora que nós vamos abordar, obviamente é uma passagem rápida para você entender o contexto inicial desse assunto orçamento público, porque ele também se presta a essa questão mais gerencial. E vocês viram ali no breve histórico que, por exemplo, o modelo americano é muito voltado para essa questão gerencial, administração, né, vinculado ao objetivo estratégico, metas, medidas de desempenho e etc. Medida de desempenho é controle, é função controle, mas você vai ver aqui. Olha só, aqui tem uma imagem, aqui um quadrado vermelho, que é as funções administrativas advogadas por um teórico da área de administração empresarial, ciência de administração, Henry Fayol. Então, as funções do administrador seriam controlar, planejar, organizar, coordenar, comandar. E o processo de planejar e controlar são intimamente relacionados. Os autores que tratam desse assunto, eles usam a metáfora dizendo o seguinte: planejamento e controle são duas faces da mesma moeda. E muitos autores dizem o seguinte: não faz sentido controlar se você não planeja. Não faz sentido planejar se você não controla. São atividades administrativas que devem andar juntas. Elas fazem sentido se andam juntas. Então você planeja, mede, controla, medir é controlar, e age corretivamente para levar os números, os resultados, identificar os problemas para o que havia sido planejado, né? Assim, é claro que na prática tudo é muito volátil, flexível, e tem várias situações que são comentadas, mas a lógica é essa. Não faz sentido controlar se você não planejou, se você não tem um planejamento, uma meta, onde eu quero chegar, que receita eu preciso obter, de que rubrica eu quero mais receita. Eu vou viver de transferências ou eu quero aumentar a minha capacidade tributária própria, tributando mais ou conseguindo diminuir a sonegação. Então, se você estabelece aquela meta de crescer em 20% a arrecadação tributária própria, aí você tem sentido você realizar o controle. Porque durante o ano você vai verificando se você está alcançando sua meta de arrecadação tributária. E assim, em relação aos outros, todos os quesitos, eu falei em relação à receita, mas serve em relação às despesas também, né? Então, quando a prefeitura, quando o governo do estado fez estimativas de gastar com pessoal, o pessoal é um encargo, é uma despesa importante, porque afinal de contas, serviço público, serviço, o principal item de um serviço, normalmente é mão de obra, né? Serviço de polícia, serviço militar, o que é? Mão de obra, a maior parte de despesa. Médico, serviço médico, assistência médica, pessoal. Serviço de educação, pessoal. Praticamente serviço público é pessoal, né? Ok. Então, se você verifica que o crescimento daquela despesa pessoal, da folha de pagamento, é muito alto, muito aquém do que você planejou, isso pode comprometer as suas outras prioridades, os seus investimentos, né? E por isso você deve agir corretivamente, estabelecer uma meta, ficar medindo, controlando e agir corretivamente quando você identifica problemas. Claro, no setor público é diferente do setor privado, você tem algumas amarras legais que dificultam um pouco isso aí. Mas mesmo assim há um grau de liberdade, né? Há muito serviço terceirizado, há pagamento de horas extras, horas plantão, há muita coisa, né? Há pagamento de gratificações, dá para contingenciar alguns concursos, tem margem de gerenciamento também, tá? Ok, então se você parta desse princípio, orçamento é um planejamento, né? E esse orçamento ele é útil para controle. Se você olhar na nossa programação, o último item é controle, né? Então não faz sentido haver controle se não tem o planejamento.
do ponto de vista da ciência e da administração. O que mais que a gente pode dizer? Lá em um livro de administração financeira, eu busquei uma definição, o livro do Hoje é de administração financeira, uma definição da função planejamento, né? Essa função que a gente acabou de ver, planejamento, controle e tal. O que seria planejamento? Consiste em estabelecer com antecedência as ações a serem executadas dentro de cenários e condições pré-estabelecidos, estimando recursos a serem utilizados e atribuindo responsabilidades para atingir os objetivos fixados. Então olha só a imagem aqui, como é legal e como isso é aplicável ao setor público, né? Você precisa saber onde quer chegar, qual o seu objetivo. E você, antes, com antecedência, você deve estimar os recursos necessários. E a administração, a gente diz que é recurso de toda a ordem, não é só recurso financeiro. Você deve estar pensando em recurso financeiro. Não, é pessoal, é mantimentos, é conhecimento, mapas, etc. Né? Vejo que tem um barco, olha só como é legal a analogia. Mas no setor público também dá para fazer a mesma coisa. E olha, além de estimar recursos, no setor público normalmente a gente vai pensar mais em termos financeiros, mas pensa que para funcionar uma polícia boa tem que ter pessoal, tem que ter soldado, tem que ter cabo, tem que ter sargento, tem que ter oficial. Para funcionar o hospital tem que ter o médico, tem que ter o radiologista, tem que ter o clínico geral, tem que ter o ortopedista, tem que ter a enfermeira, o enfermeiro, a enfermeira, tem que ter o técnico, tem que ter o agente administrativo, tem que ter o auxiliar. São recursos. E aqui tem uma coisa muito importante que se dá muito valor, que é atribuindo responsabilidades. Então o planejamento serve para isso, com antecedência, estimar os recursos e atribuir responsabilidade. Quem é responsável pelo quê? Qual é a parcela de recursos que cada um é responsável? Para onde, pessoal? Para a gente alcançar aquele objetivo. Vamos voltar no caso da aumento de 20% da receita tributária, queremos aumentar. Então precisamos ter fiscais, precisamos ter sistema, precisamos ter carro e motorista para ir nas empresas que estão sonegando, que tem problema. É isso, não é? É isso. E se a gente for falar na função controle, do ponto de vista gerencial, compreende aferir o desempenho e a correção do desvio que assegure a consecução dos objetivos de acordo com os planos traçados. Que tipo de atividade a gente tem no controle? Tipicamente na área de administração, medir o realizado, comparar com o planejado, analisar os desvios significativos, adotar medidas corretivas, avaliar a efetividade das providências tomadas e registrar essas informações para aperfeiçoar o processo de planejamento. Tudo o que eu li serve para o setor privado e serve para o setor público, A gente que conhece isso também em algumas disciplinas, chamado PDCA, né? Ciclo do PDCA, Plan, Do, Check e Act, né? Então você planeja, faz, checa e age corretivamente, e é mais ou menos o que está escrito aqui nessa função controle. Claro, o plano é planejar, né? Antes, né? E se a gente fosse olhar para o setor público, aí a gente pega lá no livro de Giacomoni e a gente vai ver assim, aí puxa um pouco mais para a questão legislativa. O controle na visão pública é um mecanismo tendente a assegurar a governos, seus ministérios, secretarias e ao poder legislativo que os recursos públicos sejam arrecadados e aplicados de acordo com as dotações orçamentárias. Dotações é valores associados a contas do orçamento, que a gente vai estudar depois. Então, por exemplo, a conta saúde é uma conta, é uma dotação que tem especificado para a saúde. Uma outra dotação é especificada para a educação e assim vai, né? Claro que não resumi muito, né, mas é por aí, tá? E que o uso dado a esses recursos representa o total e exatamente a posição financeira, que aí já é uma outra informação, o controle financeiro. Então, olha só, do ponto de vista político, a preocupação é assim, o orçamento está aprovado, está sendo cumprido, e ele cumprido, ele reflete no financeiro e a gente acompanha o financeiro. Financeiro, ou seja, o que a gente previu de arrecadação está sendo arrecadado? Está entrando no cofre? E o que a gente previu de gasto está sendo incorrido? Está sendo empenhado? E isso está batendo no cofre? Ou ainda não bateu? Está em contas a pagar, que a gente chama de resto a pagar no setor público. Né? Então é isso. Né?
Entendida essa parte gerencial, nós vamos passar para os princípios, a última parte dessa nossa unidade 2, tá? Os princípios orçamentários, que aí eu vou falar deles no próximo vídeo.